como abordar fornecedor, loja, como conseguir amostra, como ir em evento. A gente recebeu um comentário aqui no YouTube fazendo essa pergunta. O Bruno até fez um vídeo no TikTok respondendo, mas a gente achou que merecia um vídeo mais longo pra gente explicar quais foram os nossos processos para chegar nas lojas e nos fornecedores e como que você pode fazer, se você é estudante, se você é recém-formado ou se você não tá em São Paulo e quer ter acesso a algumas marcas que você não tem, como você faz para conseguir isso e melhorar a cartela de fornecedores e opções que você traz para os seus clientes. Antes de qualquer coisa, você precisa entender que a arquitetura é uma coisa coletiva, não só dentro do escritório, que a gente vai fazer as coisas juntos. Na verdade, tudo depende dos outros. A gente coordena, a gente maestra, mas a execução, os materiais, até a lâmpada que vai chegar depende de outras pessoas. Então, uma coisa que precisa ficar muito clara aqui é: não seja babaca com ninguém. Você vai precisar de todo mundo. E na nossa profissão, infelizmente, existe essa pecha, né, do arquiteto ser arrogante, do arquiteto ser babaca. Há alguns momentos você vai precisar falar mais firme, mas isso daqui eu só tô dando uma introdução pra já colocar os pingos nos is. A gente tem que ser legal pra todo mundo e a gente também tem que mostrar pra todo mundo onde que os interesses se encontram, porque tem muita gente que me manda mensagem dizendo que queria a amostra de tal loja e nunca conseguiu, mas também a pessoa nunca fez o esforço de ir lá conhecer a loja, ela só entrou no Instagram e ficou exigindo. A amostra é uma coisa que custa para qualquer loja, custa para qualquer pessoa, envio das coisas envolve logística, envolve tempo, então você precisa mostrar que você, para aquela outra parte com quem você está conversando, existe uma oportunidade séria de se fechar ou de se virar negócio. Aliás, ótimo ponto que você já trouxe assim de cara, porque eu acho que tem um erro que é o estudante que ele tá procurando uma loja para ter uma amostra e ele finge que ele é um arquiteto que vai trazer vários projetos. Eu acho que pega mal e eu acho que você não precisa fazer isso. Quando eu era estudante, eu precisava de uma amostra, então, por exemplo, no meu TCC, eu fiz um projeto que tinha policarbonato, e policarbonato é um material difícil de você achar. E aí eu tinha que fazer ali, como parte do trabalho do TCC, um estudo de conforto térmico, que eu tinha que pegar um material que eu usei no meu projeto e fazer alguns testes dentro do laboratório. E eu tive que ter uma amostra de policarbonato, não só de um tipo, mais de um tipo, porque eu precisava defender a escolha do tipo que eu estava especificando no meu TCC. E aí, para isso, eu fui atrás das lojas, e aí eu mandei mensagem, falei: olha, eu sou fulana, eu sou estudante, eu queria uma amostra, pode ser a menor amostra que você tiver, mas é para um trabalho da faculdade, se você precisar eu mando um motoboy buscar aí a amostra, porque eu queria tirar da loja esse custo do deslocamento, porque eu sei que isso facilitaria, mas eu não cheguei mentindo. E eu sei que tem gente que acha que tem que mentir para, né, conquistar algo, mas eu acho que você tem que tratar a relação com o fornecedor com muito cuidado, bem como o Bruno falou, não seja babaca, não ache que o fornecedor te deve algo, não ache que ele é o seu funcionário, entenda aquilo como uma relação de mão dupla. Então, se você for honesto, falar: olha, eu quero conhecer tal, mas puxa, é muito legal, se eu tiver alguma oportunidade, vou especificar, você vai ganhar a simpatia da pessoa, a pessoa vai ficar com mais vontade de te ajudar. O ser humano é assim, gente. A gente não quer ajudar quem é babaca, a gente quer ajudar quem a gente tem simpatia. Então, seja simpático e seja honesto. E nesse caso, até existe um interesse de alguma marca ou de uma loja mandar o material, porque ela sabe que você, apresentando para a classe, apresentando para os professores, ela vai ter permeabilidade para muita gente ao mesmo tempo, coisa que fazer individualmente a loja é mais difícil. Então, nesse sentido, a loja ela pode até ver o interesse em fazer isso, às vezes abre uma conversa para eventualmente uma palestra, e você vai dando corda para isso, você vai abrindo os caminhos e vai mostrando, vocês vão negociando e conversando para ver onde que os interesses podem se encontrar. E também, se a loja não quiser te enviar, paciência, não é do interesse dela e tá tudo certo. Então também não vai ficar cobrando, sendo babaca, falando: eu sou arquiteto, eu tenho poder, eu posso te dar oportunidade. Não vai, ninguém vai cair nisso, tá? Então seja honesto, é uma negociação, vai mostrando onde cada um pode contribuir, que pode, e provavelmente vai dar muito certo numa negociação transparente, todo mundo colocando as cartas na mesa. Tá, Gabi, Bruno, vocês estão falando como falar, mas como é que eu vou falar com o fornecedor? Como que eu consigo esse contato? Gente, não tem mistério, tem uma coisa muito legal que chama internet. A gente tá aqui nela e você tem que usar a internet pra descobrir esses nomes, descobrir esses números. Se você mora numa cidade pequena, isso provavelmente é mais fácil, porque você vai ali na sua
cidade, numa rua que vai ter várias lojas, você pode ir, pega um dia, pega uma tarde pra fazer isso, veste uma roupa legal e chega, olha, eu sou estudante, eu sou arquiteto, eu tenho meu próprio escritório, eu trabalho no escritório tal, eu tô querendo conhecer os materiais pra gente levar pra faculdade, pros trabalhos, ou pra mostrar pra um cliente, ou pra realmente ter mais repertório e saber indicar. O que você pode me mostrar? O que você pode apresentar pra mim? O que eu posso conhecer? Deixa a sua intenção clara. Se você tá numa cidade pequena, eu acho que cabe fazer isso presencialmente, porque pode ser muito legal. Agora, cidade grande, o que você vai fazer? Você vai usar a internet, você vai ver no Google qual que é o telefone comercial da loja, qual que é o e-mail comercial da loja, você vai acessar as redes sociais, pode mandar uma DM pra loja via rede social, você pode ir até a loja, então tem várias lojas que fazem eventos abertos, lançamentos, então segue as lojas nas redes sociais. Quando você vê que tem ali algum lançamento sendo mencionado, que é algum evento aberto, você pode ir nessas lojas para conhecer, porque com certeza a proximidade física, você tá no mesmo ambiente, vai ajudar muito. A gente já falou também sobre esse ponto em um outro vídeo. E você tem também as feiras de revestimento, as grandes feiras de arquitetura, onde você vai conhecer mais materiais, vai conhecer mais marcas, nomes, e aí você pode, a partir disso, usar para fazer uma abordagem. Por exemplo, manda uma DM no Instagram, ou manda um e-mail. Olá, pessoas, equipe comercial da loja tal. Sou fulano, estive na feira tal, estive no evento tal, vi o material de vocês, queria conhecer mais. Tem algum material que você possa me mandar sobre? Você pode pedir isso. Vão ter marcas que vão querer fazer videochamada para apresentar, vão ter marcas que vão querer mandar amostra ou que vai mandar um PDF. Enfim, cada loja vai ter sua abordagem. Isso que a Gabi falou de cidades pequenas e cidades grandes, existe essa questão da facilidade de você ir para o lugar físico, então cidades pequenas elas proporcionam um contato mais íntimo, cidades grandes não. Ao mesmo tempo, em cidades pequenas tem muitas marcas que não estão presentes lá, então nesses casos que ainda se faz mais importante vocês se planejarem para irem nas feiras locais. Aqui em São Paulo a gente tem a Revestir, a gente tem a Feicom, então é claro, eu sei que muita gente vai para Revestir para fazer conteúdo, mas não só isso, tá, gente? O que eu recomendo vocês fazerem? Além do conteúdo, vai lá, pega o contato de um vendedor, pega o contato de uma pessoa específica e conversa com ela, porque é uma das coisas que esfria muito o relacionamento entre a gente e as pessoas das lojas, que faz cada um da ghosting dos dois lados, esse tratamento CNPJ ou CNPJ, que às vezes fala oi sumido, e quando você precisa de alguma coisa já é urgente, aí quando a pessoa tá te convidando, tá querendo te vender alguma coisa não é ocasião, então você dá o ghosting. Não faça isso, tá? Então o ideal dessas feiras, se você for de outras cidades, é fazer um relacionamento mais próximo, pega o nome de alguém, aprende com quem você tem que conversar, fala, olha, eu sou da cidade tal, é difícil de conseguir tal material, consegue me passar algum contato para que eu consiga conversar, e conversa, se apresenta, chama a pessoa pelo nome, não chama a pessoa pelo contato, porque dentro da empresa as pessoas também vão entender que você é uma pessoa real, você é uma pessoa interessada, você é uma pessoa em que os interesses eles podem se encontrar. No caso das lojas de São Paulo, mesma coisa. Eu gosto idealmente de, por mais que o contato comece pela internet, comece pelo WhatsApp, às vezes o contato muitas vezes não tá nem começando comigo, tá começando pelas minhas funcionárias, em algum momento eu vou na loja antes de finalizar ou antes de fazer a compra ou pegar o orçamento da compra para o cliente. Isso para mostrar que eu estou interessado, e esse relacionamento ele não é só importante pré-compra do produto, também pós-compra do produto. Então, por mais que as lojas estejam divididas em departamentos de venda, financeiro, logística, etc, etc, na nossa profissão a gente sabe que problemas podem acontecer em qualquer uma dessas etapas. E quando a gente é o Bruno, não sou o Bruno aqui em arquitetura, mas é o Bruno, que está conversando com a vendedora Gabi, com a vendedora X, com o vendedor João, fica mais fácil de se resolver os problemas, porque a gente conhece um ou outro, a gente sabe quais são as dificuldades, as malícias ou as desconfianças que um pode ter em relação ao outro, e quando dá algum problema, muitas vezes, eu só tive problemas resolvidos com agilidade, por exemplo, faltar uma peça de um revestimento, ou ter que arrumar uma pecinha para uma torneira ou para uma cadeira no final da obra, que é aquela correria. Eu só consegui esses ajustes porque era eu, Bruno, conversando com o vendedor João, e aí a gente, do lado da loja, eles flexibilizam algumas coisas que às vezes são protocolares por eles, do tipo, putz, a gente não libera tal material antes de você efetuar a compra. Putz, mas tô precisando agora, acabou de quebrar, o assentador não vai conseguir vir na semana que vem porque ele não tem agenda. Ó, Bruno, pra você, como você trabalha bastante com a gente, como eu já te conheço, vou abrir uma exceção, tô mandando no motoboy, consegue receber o material? Então esse tipo de coisa que a gente depende, a gente precisa muito da ajuda dos parceiros, não
não só na fase da obra, como também na parte de especificação, porque às vezes a gente vai precisar de protótipos, às vezes a gente vai precisar de amostras maiores. Essas coisas só se tornam possíveis quando o relacionamento é de humano para humano, onde cada uma das duas partes tem claro qual que é o interesse um do outro. Qual que é o interesse nosso como profissional? Fazer bons projetos que atendam bem os nossos clientes. Qual que é o interesse do outro lado? Vender o produto, vender o seu serviço. Então isso daqui precisa estar muito claro para as duas partes. Se não existe esse alinhamento de interesses, as coisas não vão andar. Aliás, isso que você falou me lembrou de uma coisa que aconteceu comigo, que é a prova real dessa importância do relacionamento. Quando eu trabalhava num grande escritório corporativo, que era a Perkins Will, eu fiquei lá 2 anos, acho que 2 anos e meio. O único escritório que eu trabalhei formada, porque eu saí do ESAI como estagiária, e aí eu trabalhei na Perkins Will, fiquei lá esse tempo, depois eu fui ter meu próprio escritório, e depois saí da arquitetura. Então esse período foi muito legal, porque eu tive contato com muitas marcas do corporativo. A minha experiência anterior, eu só tinha contato com marca que trabalhava mais com projetos residenciais, com outros tipos de projeto. E aí no corporativo, eu fui criando um relacionamento, porque como era um escritório grande, as marcas procuravam para apresentar as novidades, para mostrar os produtos, para levar a amostra. E aí eu tinha ali um contato grande com as amostras do escritório. E isso me ajudava muito no meu repertório, apesar de eu não poder pegar e levar a amostra para casa, porque não pode. Se você trabalha no escritório menor, se você tem alguma abertura, você pode até pedir, mas acho improvável isso acontecer. Mas eu consegui olhar, então eu consegui às vezes um dia ficar ali no final do dia. E aí você pode fazer isso de uma forma legal, você pode fazer isso de uma forma chata, que é escondendo, não esconda. Mas eu falava pra minha chefe, fulana, eu posso tirar umas fotos de umas amostras aqui? Tô fazendo um projeto pra um cliente, eu quero especificar, quero apresentar pra ele isso. Ia lá e tirava foto e depois mostrava pro cliente. E aí o que aconteceu depois que eu saí da Perkins? Teve um fornecedor que eu tive contato lá, que eu tive um bom relacionamento e que eu trouxe pra minha vida depois profissional, e que foi o ponto de contato que viabilizou a execução da cadeira Carlota, que é uma cadeira que eu fiz em parceria com o Gabriel Kogan e com o Guilherme Pianca. A gente só conseguiu trazer essa cadeira para o mercado porque eu tinha na Perkins tido contato com a Teto, que é uma grande marca de mobiliário corporativo. Então eu peguei esse relacionamento, levei para a vida, e aí eu tinha ali uma oportunidade. Era interessante para os dois lados fazer essa cadeira, e eu tive esse contato porque eu trouxe esse contato do escritório. Então não é porque você está trabalhando para alguém que você não vai investir nesses relacionamentos. Porque o mesmo exemplo que o Bruno usou, que acontece com ele no escritório dele, também acontecia comigo na Perkins. O relacionamento ditava muito o andamento de uma resolução, de um orçamento. E aí, gente, tem que ser muito transparente com o fornecedor. Então eu lembro que tinha casos em que eu falava assim pro fornecedor, olha, fulano, no nosso projeto a gente especificou 150 mobiliários e tava dando isso, só que o cliente tá com um orçamento apertado, então a gente vai ter que viabilizar. Então me ajuda, me fala o que você pode substituir, qual é o tecido que a gente vai usar, o que a gente vai fazer de solução, vamos pensar junto para fazer esse negócio acontecer? Você vê que é uma atitude conciliadora, e é isso que você tem que ter na hora de lidar com o fornecedor. Você tem que pensar que vocês estão conciliando interesses, objetivos em comum. Os dois querem vender para o cliente. Então, como que vocês vão trabalhar juntos para conseguir isso? Relacionamento é uma coisa que é construída a longo prazo. Eu mesmo tiveram relacionamentos que durante esses 20 anos, desde quando eu tive meu primeiro estágio, que era conseguir as primeiras amostras, foram evoluindo hoje para parcerias comerciais. Tiveram parcerias também que hoje eu tenho de experiências exclusivas, de marcas, de visitar pedreira, de fábrica, bancarem uma viagem de 3 dias, 4 dias para o sul para visitar a fábrica de tal ou tal marca, que só foram possíveis porque esse relacionamento foi construído ao longo do tempo. O que na verdade é um erro nessa construção de relacionamento? É você, por exemplo, pedir um orçamento, não fechou e não falar nada com o cliente. Isso daqui é uma falha gravíssima. Não falar nada com o fornecedor. Com o fornecedor. Você não dá feedback nenhum pro fornecedor. Isso daqui é um erro gravíssimo, porque a próxima vez que você vai precisar de um orçamento, às vezes com agilidade, desse fornecedor, você acha que ele vai querer te atender? Não vai. Não, porque você não deu nada em troca. Agora, a partir do momento que, por mais que você tenha algumas opções de orçamento e não fechou com aquele fornecedor específico, o cliente escolheu outro fornecedor, mas você foi transparente, você falou, olha, fechou com outro fornecedor porque o seu orçamento ficou muito maior, ou mesmo durante a negociação, fala para o fornecedor, você fala, olha, o seu orçamento ficou muito maior, mas se você quiser fazer, você quer diminuir o preço, você consegue dar uma contraproposta para ficar mais compatível com os outros concorrentes que estão orçando esse item. Isso daqui é uma relação de parceria, isso daqui é uma relação que vai para frente, por mais que às vezes o orçamento, o negócio entre o cliente e o fornecedor não feche, mas isso já é uma construção de parceria, e você
com essa conversa, fechando ou não fechando, todas as vezes que você precisar de um novo orçamento, a pessoa vai atender, porque afinal de contas ela também entende que quando você dá esses feedbacks para o cliente, que você ainda está interessado nela, que você ainda acha que aquela parceria, aquele relacionamento pode dar em alguma coisa boa. Então pensa que isso daqui é uma construção. Já teve marcas e fornecedores que eu orcei 2, 3 anos, nunca rolou nada, aí no 4º ano, com o cliente certo, nas condições certas, deu certo e foi super legal. Aliás, isso que você falou de novo me trouxe uma dica boa, uma dica interessante, que é: não fica fazendo concorrência de preço como se fosse tudo um grande leilão. Então, como o Bruno falou, às vezes você tá com 2 fornecedores de pedras, né, marmorarias. Você tá há 2 anos trabalhando com uma marmoraria, e aí apareceu a marmoraria que o cliente trouxe e que tá sendo mais barato. Você pode e deve falar pra marmoraria, que é sua parceira há mais tempo, que tem uma outra mais barata, qual é o contexto, quem trouxe, etc. Não tenta ficar fazendo esse leilão, espremendo todo mundo por causa de preço, por mais que seu cliente precise, porque aí você não vai se tornar uma pessoa confiável, um arquiteto confiável para o fornecedor, e ele não vai querer depois atuar em seu favor também quando for o caso. Eu acho legal você usar os mesmos fornecedores justamente por isso. Então, se eu trabalho com a mesma marmoraria em 2, 3 projetos, você conhece melhor a equipe, você conhece mais os próprios produtos, você conhece o prazo, o processo daquele fornecedor, marcenaria, marmoraria, etc. Você também cultiva essa relação que acaba facilitando lá na frente. E aí você pode até falar: ai, mas Gabi, pra você é muito fácil, né? Porque você trabalhou no design, na Perkins, você tinha esses contatos, ou pro Bruno, porque hoje em dia é influenciador. Mas assim, gente, a gente não começou desse lugar que a gente tá hoje, né? Eu nem sou mais arquiteta, mas a gente teve uma jornada. E o que eu acho que você tem que fazer quando você tá no começo? O Bruno, pra ele postar um story de uma marca, de um fornecedor pra ele no evento, hoje em dia ele cobra. Então a presença dele não é só desejada pelas marcas, mas também é paga por algumas marcas, e ele vai sinalizar que é publi e ele vai fazer o post quando for conveniente pra ele, porque o stories dele vale muito. Mas você tá começando, você foi convidado para um evento, ou você foi num evento porque você quis ir, faz um conteúdo legal. Se você é um arquiteto jovem ou estudante, faz um conteúdo sobre aquele material. Recebeu uma amostra, faz um conteúdo sobre a amostra. E eu fazia isso lá no começo, quando eu tava com o meu escritório próprio. Assim que eu saí da Perkins, toda amostra que eu recebia, eu fazia um vídeo. E aí, o que era legal disso? A marca ficava muito contente, porque eu tava dando algo em troca daquela amostra. Porque, como o Bruno falou, a amostra custa, tem o custo do envio, tem uma série de coisas ali envolvidas nesse trabalho, né, de ter contato com o arquiteto. E se você simplesmente pega a amostra, guarda e fica na sua casa, a marca vai ter incentivo, mas aí não, você fez um vídeo, aí o cara, a outra pessoa da marca viu, aí o pessoal do marketing da marca viu, a chance deles te chamarem para um evento é maior. Então, cultivar o relacionamento não é só diretamente com o fornecedor, é também como você usa aquilo, principalmente no começo, ao seu favor para estreitar mais esse relacionamento. E quanto mais a gente conversa com diferentes marcas e vai tendo afinidade com cada marca, com cada processo, a gente também consegue entender melhor qual que é a diferenciação entre 2 produtos que às vezes parecem exatamente o mesmo, por exemplo, no caso de pedras, mas que conversando, fazendo essas visitas, tendo esses acessos mais profundos na cadeia produtiva de cada item, fica mais fácil, você começa a ter mais conhecimento técnico também para justificar porque que aquela pedra branca, que parece igual àquela outra, tem um custo tão diferente. Às vezes tem uma camada de resinagem diferente, às vezes a composição é um pouco diferente, apesar de aparentemente serem a mesma coisa. Então, como a Gabi falou, não fiquem fazendo leilão. Relacionamento é presença. Eu sei que tá todo mundo aí ocupado com os tempos de projeto, com os tempos de render, com os BOs de obra. Eu sei, essa rotina é pesada, por isso que a gente tá fazendo esses conteúdos, mas relacionamento também é necessário. É necessário você ir lá na loja, passar, tomar um cafezinho. É parte do trabalho, né? Faz parte do trabalho. Você ir antes ou depois da sua visita com o cliente na loja, explicar um pouco sobre o cliente, sobre o momento do escritório. Olha, aquilo que você está me apresentando não está no perfil dos meus clientes, não estou conseguindo fechar. O que está fechando mais aí? A gente tem isso daqui. Acho que isso daqui cabe nesse projeto para esse cliente. E você vai criando mais repertório, você vai entendendo melhor o custo das coisas, você vai entendendo também o lado do vendedor, o que outros clientes estão vendo naquele produto, que talvez você não esteja vendo, que talvez outros clientes não estejam vendo. Então o relacionamento é presença, ficar conversando, é tomar café, mas de forma nenhuma dê ghosting, de forma nenhuma pega um orçamento e some. Se a pessoa te deu um orçamento, você tem obrigação, pelo menos no meu julgamento, no meu também, de pelo menos dar um retorno para ele, de falar, olha, ficou muito fora e o cliente estava com pressa, fechou. Mas não dá ghosting. Aposta no relacionamento, assim como uma amizade, assim como um namoro, assim como um casamento. Precisa de flerte, precisa de conversa, precisa de transparência, de manutenção. Faça isso com seus parceiros, por favor. Só assim a gente consegue melhorar o nosso mercado. Bom, por hoje é isso. Se você tem mais alguma dúvida
sobre essa parte de fornecedores, relacionamento com fornecedores e parceiros, abordagens, comenta aqui embaixo, deixa pra gente qual foi a sua impressão. Vocês já tinham pensado nessas coisas que a gente falou nesse vídeo? Deixa aqui pra gente saber, a gente lê todos os comentários muito atentamente e a gente traz as pautas dos comentários pros vídeos. Então esse vídeo surgiu por causa de um comentário. Então aproveita essa oportunidade para pedir algum vídeo que você quer e continuar acompanhando a gente nas redes sociais. E se tem alguma marca que você gostaria que participasse dos nossos conteúdos, marca aqui embaixo ou nas nossas redes sociais, porque vai que rola. Não esquece de deixar um like nesse vídeo, se inscrever nos nossos canais e aproveita essa playlist de marketing para arquitetos, porque tem muito conteúdo bom que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Até a próxima!